Eu sou o Léo, filho dessa terra. Eu conheço lugares, faço caminhos, mas tem um lugar que sempre me encontra de volta, Albertina. E quando eu chego aqui, eu sinto uma paz que não cabe em palavras. E eu achava que isso era só meu, até sentar com quem vive essa cidade há uma vida inteira. Albertina completa 63 anos de emancipação, uma cidade pequena no mapa, mas gigante no coração de quem é daqui. E a história dela é de caminhada, um tempo ligada a Andradas, um tempo ligada a Jacutinga, até virar o que é hoje, um município independente construído por gente simples e forte. Eu gosto desse verso do hino, porque ele parece descrever exatamente o que eu sinto quando eu olho para esse lugar. E tem uma coincidência linda. A Rita nasceu no mesmo ano da emancipação. A idade dela e a idade da cidade caminham juntas. Eu nasci em Albertina. Gosto daqui, eu me sinto bem. Às vezes eu vou a Pinhal, mas não vejo a hora de vir para minha cidade. Eu falo que o clima aqui é outro, o povo é outro, porque a gente se dá bem com todo mundo, conhece todo mundo, não é verdade? Sai aqui na praça, cumprimenta, conversa, vai no supermercado, sempre encontra com um, com o outro. Essa praça tem lembrança boa. Era tudo de terra. Os homens ficavam sentados nos murinhos e as mulheres passeavam em volta. E tinha som ali no coreto. E esse som a gente mandava oferecer música e os moços ofereciam para as moças também. Todo recadinho ia parar lá dentro daquele coreto. E naquele tempo, tinha sempre alguém por trás do som. Alguém que fazia da praça um palco de encontros. Da praça é a coisa mais gostosa do mundo. Do Pedro Candinho, das músicas que ele tocava. Aquelas músicas antigas. E ele oferecia para todos de Albertina. Era uma maior felicidade do mundo. Sempre a gente encontrava os amigos ali, perto do coreto. A praça era o lugar mais movimentado da Vila Albertina. Era ali que todo mundo se encontrava. Amigos, famílias, gente que vinha de fora. E no meio disso, o som do Pedro Candinho virava parte da rotina. Uma música dedicada aqui, outra ali. E a cidade inteira se reconhecendo naquele coreto. Lá no fundo do meu coração eu guardo a saudade da minha infância, que foi tão pequena, com vestidinho de chita, brincando de pique lá no jardim, o pinheiro que foi cortado, que eu amava ficar lá, e foi lá que conheci o Pedro. A Vera lembra de um tempo simples, vestido de chita, pés descalços, brincadeira na praça. Era uma vida com pouco, mas cheio de encontro. E essa simplicidade não ficou no passado. Construí a minha vida aqui, meus netos, meus filhos. Ela faz parte da raiz do povo albertinense, sempre fez. Foi aqui que ela cresceu, se apaixonou, construiu sua família. Foi aqui que a história dela ganhou forma. Eu amo tanto Albertina que você não imagina. Não consigo ficar fora muito de Albertina, não. Porque eu amo esse lugar. Eu escuto isso e penso. Eu também sou assim. A gente pode até ir, mas a vontade é de voltar. A Albertina para mim é família. Família é a minha vida. Eu fui criada aqui, meus pais, né, a vida toda aqui, meus filhos foram criados aqui. Então, para mim, a Albertina é meu lar. É um lugarzinho
que você pode falar assim, não, lá eu pertenço àquele lugar, né? Quando a Roseli diz que pertence a esse lugar, eu entendo na hora. É o mesmo sentimento que eu carrego. Mesmo que um dia eu vá embora, a Albertina continua em mim, porque tem cidade que a gente mora e tem cidade que mora na gente. Que eu sempre estarei em Albertina, e mesmo eu sempre falo para os meus filhos, a casa deles sempre será aqui, né? Mesmo que eles morem fora, aqui é a casa deles, né? Porque no fim, a gente pode mudar de endereço, mas não muda de raiz. A cidade vai junto do jeito de ser, nas lembranças, na família que ficou, nos amigos, nas histórias que a gente viveu e ainda vai contar. A praça eu lembro dos namoros, né? Quando eu namorava na praça, as festas que tinham, a gente sempre estava ali, né? Antigamente a praça antiga tinha umas muretinhas, né? Então os meninos sentavam na muretinha e nós meninas passeávamos, né, em volta, paquerando os meninos, né? E isso é curioso, porque a Vera falou da praça, a Rita também. E aí vem essa lembrança que encaixa perfeito. Aquele tempo em que a praça tinha as muretinhas, as meninas sentadas de um lado, os meninos de outro, cada um no seu território, mas com o olho atravessando a praça inteira. Era ali que o povo conversava, ria, inventava coragem, paquerava, namorava e fingia que não estava paquerando. Se tem uma coisa que a Albertina sempre teve, além da história e família, é isso, um coração meio namoradeiro, porque aqui, até a praça já foi o cupido oficial da cidade. Eu tenho, né, minha formatura, meu casamento, nascimento dos meus filhos, né? Tenho várias lembranças de Albertina, né? Só que uma que eu guardo de quando eu era criança, foi quando construiu o Cristo. Meu pai tinha caminhão e ele transportou os pedaços do Cristo, que foi como um quebra-cabeça. E eu fui junto. Então eu lembro que quando eu cheguei lá, que ele foi levar já a segunda viagem dos pedaços do Cristo, o Cristo já estava montado até o meio. Então aquilo para mim, eu era criança, eu achei maravilhoso. E também lembro de quando levou o cruzeiro, que saiu da igreja aqui, os homens, eu acho que tinham 100 homens carregando o cruzeiro, levando nas costas, subindo o morro e levando lá em cima. Eu não consegui fotos desse tempo, mas a memória dela já mostra tudo. Homens carregando, subindo, construindo com as próprias mãos. E para mim, com 23 anos, ouvir isso muda o jeito de olhar para a cidade, porque nada aqui aconteceu do nada. Albertina existe porque o povo albertinense fez acontecer. Uma outra lembrança que me marcou muito foi quando meu filho, Conrado, passou no vestibular da Faculdade Federal de Medicina. O que me marcou foi a felicidade do povo da cidade, sabe? Me parabenizando, a alegria que eles ficaram junto comigo. Então isso prova como a Albertina é uma família, que todos vibram com a sua felicidade. E ouvindo essas histórias, fica evidente uma coisa: aqui as conquistas nunca são individuais. Existe um sentimento coletivo que faz com que a vitória de um seja sentida por todos. E é justamente sobre isso que a Dona Isolta começa a falar agora, sobre essa cidade que não funciona só como um lugar, mas como uma família. Aqui em Albertina, um chora pela dor do outro. Todos, quando um tem um problema, todos se unem, ou em oração, ou em pensamento, ou em visita. Um ama o outro de coração mesmo. É a minha vida aqui em Albertina, né? Eu nasci, cresci, vivi, criei meus filhos, estudei, trabalhei. Então, aqui em Albertina é a minha vida, é tudo para mim. A minha história é Albertina. Tem lembrança que não é de uma pessoa específica, é da cidade inteira. São momentos que juntavam todo mundo e viravam parte da identidade de Albertina. E é com esse olhar que Dona Isolta começa a falar agora. A infância, as festas, a família, a escola, os desfiles de 7 de setembro, tem muita coisa, as festas do clube, os carnaval antigo. Ai, como eu te amo.
Eu não consigo viver sem Albertina. Por mais que a gente queira sair de Albertina, a gente vai, passeia, mas tem que voltar para Albertina. É o ninho, é tudo. Quando ela fala tem que voltar, eu lembro de mim. Eu sei que você que está assistindo também tem um lugar assim. É o lar, é a família, é os amigos. A gente vai para muitos lugares, mas tem que voltar. A Dona Isolda também faz parte da história da cidade, de um jeito muito especial. Ela foi professora, lecionou para muitos alunos aqui do município e ajudou a formar gerações. Aprendi muito com os meus alunos, viu, Léo? Foi uma troca de experiência, de conhecimento. Quando eu era criança, são meus avós, que eu tenho muita falta, sinto muita falta deles. Quando eu digo que Albertina parece abraço de vó, não é frase bonita, é memória, é raiz, é o jeito que esse lugar educa a gente sem a gente perceber. Foi um momento, eu falo que na época dos meus avós, assim, foi um dos momentos melhores da minha vida, assim, que eu pude conviver com eles. E era aqui em Albertina. Parece que todo mundo aqui tem uma lembrança que começa com minha avó. E outro, assim, que eu guardo e vivo até hoje, são meus alunos. A Dona Bel fala com muito carinho dos alunos, e eu posso dizer isso com propriedade, porque ela foi minha professora, e na verdade continua sendo, porque professor não deixa de ser professor pra gente. Eu também chamo ela de Dona Bel, e esse dona nunca foi formalidade, sempre foi respeito, foi carinho, foi gratidão por tudo que ela ensinou dentro da sala de aula, e fora dela também. Eles não sabem, assim, o valor que tem quando eles falam Dona Bel, né? E isso começou em 2008. E às vezes me chamam ainda de Dona Bel até hoje. Isso para mim é um carinho muito grande. Talvez para eles não, mas para mim eu me encho por dentro de alegria. Mas eu pediria a Deus para estender a sua mão e derramar a graça dele sobre a Albertina, cada casa, cada família, cada habitante dessa cidade. Eu vim para cá porque eu casei, mas a Albertina sempre esteve no meu coração. Porque a minha raiz é daqui, meus avós eram daqui, então todas as férias, não via a hora de chegar as férias para vir para cá, para a casa dos meus avós. Eu sou grata por estar aqui. Quando eu cheguei aqui, faz 19 anos que eu estou aqui e eu desenvolvi muito profissionalmente. Posso dizer que assim, eu já dava aula em Jacutinga, dei aula em Belo Horizonte, mas foi aqui que a minha carreira deslanchou. A Albertina representa compromisso, família, né, o amor, porque tudo na minha vida é Albertina agora. Minha família está aqui, minha profissão. Aqui, naquele tempo, isso aqui não tinha casa, tinha essa carreira de casa aqui, nesse daqui, umas casas aqui, ali, outra, sabe? Já que eu ia. E para baixo era tudo pasto. Aqui era tudo pasto, as casinhas pequenas, hoje é uma cidade, né? Quando ele fala, ele não está contando só a vida dele, ele está contando a cidade sendo construída. Foi um prazer nosso, que ali é um taboar, um terreno abandonado, brejo, e formar uma felicidade daquela naquele lugar mais ruim que tinha. O seu Abir está lembrando de um tempo que pouca gente da minha geração consegue imaginar. Antes do lago virar cartão postal, aquilo ali era só um espaço esquecido, sem forma, sem encanto. E aí, aos poucos, a cidade foi transformando aquele espaço de chão em um lugar de encontro. Festa de agosto, que era até que a mais, hoje ainda está naquele tempo, era tão bonito. E tem uma tradição que marca gerações em Albertina. A festa de agosto em louvor ao Senhor Bom Jesus. É uma festa centenária, que todo ano reúne famílias, amigos e gente de fora. Não é só evento, é parte da identidade de uma cidade. Albertina foi uma cidade muito linda para nós que mora aqui, uma cidade de paz. Albertina não tem outro lugar para nós. Eu vi crescer, né?
Seu Abílio, eu concordo com o senhor. Albertina é paz, é aquele silêncio que acalma a alma. Para mim, não é só um lugar, ele é lar. Representa a minha vida. Cidade importante para nós aqui. A cidade para nós não tem outra melhor. Viu? E todo mundo fala bem, né? A gente, prazer meu é eu crescer aqui, estou aqui até hoje. E enquanto o Sr. Abílio compartilha essas lembranças, a história dele continua ecoando na próxima geração. Agora a gente escuta a Vitória, neta dele, e não por acaso a gente escolheu o Parque do Lago para essa conversa, porque é um lugar que carrega o carinho dela e mostra que a história da cidade segue viva. Eu sempre morei muito próxima ao Parque do Lago, então desde a infância eu vinha muito aqui brincar com minhas amigas. E eu criei um carinho muito especial por esse lugar. Eu lembro da minha infância aqui no Parque do Lago. Naquela época existiam alguns brinquedos feitos em madeira. Era um trenzinho que tinha alguns vagões, tinha um cavalinho. E eu me divertia muito aqui com minhas amigas. A Vitória fala do lago com o carinho de quem cresceu aqui. E dá pra entender, tem lugar que vira parte da infância da gente. Os brinquedos de madeira, as tardes correndo, as lembranças simples. Tudo isso fica. O lago não é só um cartão postal. Para muita gente é um pedaço da própria história. E para mim também. É um lugar de aconchego, principalmente quando eu paro aqui e vejo o pôr do sol. Sentimento de acolhimento, é uma cidade muito acolhedora. Albertina é a minha origem, é meu ponto de partida, para onde quer que eu vá. Albertina é um lugar que as pessoas se conhecem pelo nome. Albertina, você me ensinou a sonhar grande, mesmo sendo pequena. Quando a Vitória diz, Albertina, você me ensinou a sonhar grande, mesmo sendo pequena. Isso pega fundo, porque é isso mesmo. A cidade é pequena no tamanho, mas é grande no que entrega. Grande na natureza, nas montanhas, nas águas, nas cachoeiras, grande na história, nas memórias, na vida simples, que tem valor de verdade. Albertina mostra pra gente que não é só o tamanho que define um lugar, é o brilho, o aconchego, é o charme. E talvez seja exatamente por isso que ela marca tanto, porque mesmo pequena no mapa, Albertina é única, e pra muita gente é gigante no coração. As lembranças que eu guardo com mais carinho são as estadas com minha família e meus amigos. Isso faz tudo valer a pena. O Leandro é de outra geração. Ele já pegou uma Albertina mais pronta e agora começa a construir a própria história aqui. Albertina representa meu lar, representa a história que eu tenho e estou construindo todos os dias. Albertina é a pintura feita por Deus, pelas suas belas paisagens e pelo povo acolhedor. Obrigado, Albertina, por tudo, por cada ensinamento e por cada história que eu venho construindo aqui. E ouvir o Leandro falando do futuro lembra uma coisa simples: a Albertina mexe com a gente. Para albertinense, não é só uma cidade. É parte de quem a gente é. Muita gente foi embora, e isso não é errado. A vida leva, as escolhas mudam. Mas uma coisa é verdade: a cidade não ficou parada. Talvez ela não tenha crescido de tamanho, mas evoluiu. No jeito das pessoas pensarem, na estrutura e principalmente no que ela ainda entrega, de mais raro hoje: tranquilidade, segurança, paz, natureza e ar puro. Por isso eu entendo e concordo com a Rita. Do jeito dela, ela fala o que muita gente sente, e é exatamente isso que você vai ouvir agora. Mas é uma cidade boa de se viver. Então, se fosse uma pessoa, eu ia falar, não fale mal dela, eu adoro. Então, eu não gosto que fale mal de Albertina. E aí eu entendo. A cidade cresce, muda, se transforma, mas tem uma coisa que o tempo não leva: o sentimento de pertencimento. E se esse episódio é uma homenagem aos 63 anos de Albertina, ele também é um convite. Um convite para você olhar de novo para a cidade que você mora. Não só com pressa, não só passando, mas olhando de verdade, como se fosse a primeira vez, reparando nos detalhes, porque é nos detalhes que a grandeza aparece. A Albertina pode ser pequena no mapa, mas é enorme na vida de quem chama esse lugar de lar. E eu tenho certeza, ainda vai acontecer muita coisa bonita aqui. Feliz aniversário, Albertina. Obrigado por ser parte de quem eu sou. E antes de encerrar, eu quero deixar uma coisa bem pessoal. Eu sou Leonardo Constâncio, filho da Reni e do Ayrton, irmão do Luan e do Leandro.
E esse documentário é, acima de tudo, uma homenagem à minha avó, Manuela Constâncio. Porque eu sinto a Albertina assim, como um abraço de vó, quente, aconchegante, acolhedor, um abraço que não pergunta nada, só recebe a gente do jeito que a gente chega, com amor, com cuidado, com aquela paz que parece que cura por dentro. E eu tenho certeza de uma coisa, ainda existe muita história para ser contada aqui, muita memória para ser lembrada, muita vida para ser vivida. E eu fico por aqui, um abraço e até o próximo episódio. Agora, antes de encerrar de vez, eu quero deixar um agradecimento. E já aviso, esse trecho é uma dedicatória. Se você quiser pular, tudo bem, mas eu faço questão de registrar, porque isso aqui é do fundo do meu coração. Eu quero agradecer de verdade a cada pessoa que topou participar. Cada conversa não me trouxe só informação, me trouxe sentimento, me trouxe confirmação. Vocês me mostraram a Albertina por ângulos diferentes, e eu vou guardar isso para sempre. Dona Bel, tem gente que ensina a matéria, e tem gente que ensina a gente a existir. A senhora foi essa professora para mim. Não ficou só na sala de aula, ficou na formação, no caráter, na confiança. Tem marcas que o tempo não apaga, e a senhora é uma delas. Dona Isolta, conversar com a senhora é sentir acolhimento. É aquele tipo de presença que acalma. A senhora carrega sabedoria sem precisar impor nada. Eu sempre digo que a senhora tem carinho de vó, e isso para mim é uma das coisas mais valiosas que existem. Vitória, sua frase me atravessou. Você lembrou que a Albertina me ensina a sonhar grande, mesmo sendo pequena, e ver alguém da minha geração sentindo isso também me dá esperança. Mostra que o amor para a cidade continua vivo. Leandro, meu irmão, você representa o agora. Você já encontrou muita coisa pronta, mas começa a escrever a sua parte nessa história. E isso é bonito, porque a cidade segue, mas precisa de quem continue acreditando nela. Senhor Abílio, nossa conversa não termina aqui. Ainda tem muita história pra gente ouvir. Eu gosto de sentar e escutar o senhor falar, que cada lembrança sua é como se abrisse uma janela para um tempo que eu não vivi, mas que faz parte de mim também. A gente ainda vai conversar muito. Dona Roseli, ouvir a senhora é ouvir raiz, é ouvir alguém que viveu muita coisa e ajudou a construir parte da cidade, com a própria história. Existe uma firmeza no seu jeito que a senhora fala de Albertina, que emociona. Dá orgulho, dá vontade de continuar. Madrinha Vera, a senhora faz parte da minha vida desde sempre. Eu cresci vendo sua força, sua luta, sua sabedoria. A senhora não é só personagem desse documentário, a senhora é parte da minha formação. Isso eu levo comigo com muito orgulho. Rita, a sua forma de defender a Albertina é apaixonante. Não é só fala bonita, é sentimento verdadeiro, é amor declarado. E quando a senhora fala, parece que está falando por muita gente que sente igual, mas não coloca em palavras. E eu não posso encerrar sem agradecer a minha família. Mãe e pai, obrigado. Não é por tudo que vocês fizeram, mas por tudo que vocês são. Se hoje eu tenho coragem de contar histórias, é porque eu cresci dentro de uma casa que me ensinou amor, respeito e força. Nada disso existiria sem vocês. Eu sou porque vocês foram base. E eu deixo aqui também um agradecimento que vem do fundo do meu coração para minha avó. Mesmo não estando mais aqui, ela continua comigo. Eu carrego as lições, o jeito simples de amar e principalmente as lembranças que não vão embora. Cada abraço, cada brincadeira, cada sorriso. Eu nunca vou esquecer, e eu queria que isso ficasse marcado nesse documentário. No fim, esse documentário não foi só para mostrar a Albertina para o mundo, foi para mostrar para o próprio albertinense que esse sentimento existe. Que não é só meu, que não é isolado, que todo mundo que mora aqui, que acredita nesse lugar, carrega esse pertencimento. A Albertina não é só um ponto no mapa, é um sentimento compartilhado, e é isso que mantém a cidade viva.